Oi, vizinho. Poxa, peraí, não. Assim não. Você já é conhecida aqui como destruidora de casamento. Agora comigo, isso aqui não cola não. Isso tá agarrado, isso esfregado não. O que é que tu quer? Vai logo dizendo. Deixa eu dizer um negocinho a tu. Tu sabia que quando uma mulher assim, ó, solteira que nem eu, vem atrás de um homem casado que nem tu, chamar pra tomar aquele cafezinho, Sei. ela tá chamando pra Oxe, coisar? sai fora. E É. não sabia disso não. E outra coisa, comigo isso não cola não. Você já destruiu bem uns 10 casamentos. Agora o meu, você não destrói não, porque eu tenho uma mulher fiel em casa, uma mulher temente, e eu amo muito ela. Isso aqui comigo não cola não, viu, vizinha? Aí quer dizer que tu não quer tomar Quero aquele não. cafezinho bem quentinho? Quero não, nada, quero não. Você é tentação minha, agora comigo isso não cola não. E eu não quero nem conversa. Mas rapaz, cadê ele? Mas é o primeiro que não aceitou tomar um cafezinho bem quentinho. Onde é que nós vamos tomar esse café, hein? Ah, vizinha, então quer dizer que tu gostou da conversinha, foi? Então, tu Mudou acha que de eu vou ideia? perder tempo? Eu gosto de um cafezinho bem pretinho. Ai, bem quentinho, né? Tá bem quentinho ele. Tá bem Ai, quentinho. bora logo, que não Vai tem querer mulher, não. tomar? Vai. Agora. Então chega, vem.